Paz e bem, meus irmãos e minhas irmãs. Estamos no sábado, dia 4 de novembro. Hoje nós celebramos a festa de São Carlos Borromeu. Ele foi bispo e lutou muito para a renovação da igreja, principalmente na formação dos bispos, dos padres e dos seminários. Ele viveu de 1538 a 1584. O evangelho de hoje é retirado do livro de Lucas, capítulo 14, versículo 1, depois dos versículos 7 até o 11. Jesus foi comer na casa de um dos chefes dos fariseus, e todos o observavam. Jesus notou também que os convidados procuravam ocupar os primeiros lugares. Por isso ele contou-lhes esta parábola. Quando fores convidado para uma festa de casamento, não procure ocupar os primeiros lugares. Pode ser que aquele que te convidou tenha convidado uma outra pessoa mais importante do que tu. E quando ele chegar, ele te dirá: amigo, saia daí e deixe o lugar para o outro. E tu te levantarás bem envergonhado para ocupar o último lugar. Por isso eu te digo, quando fores convidado, procures ocupar o último lugar. Aí aquele que te convidou, quando entrar na sala, te dirá: amigo, venha mais para cima. E tu te levantarás todo orgulhoso e feliz pelo reconhecimento do teu amigo. E isso será motivo de orgulho para ti aos olhos dos demais convidados. E eu vos digo, quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será elevado. Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, novamente a palavra de Deus chega até a minha vida e a sua vida, porque a palavra de Deus, ela existe para nos animar, nos exortar e nos corrigir. Nos animar, exortar e corrigir. É a palavra de Deus, na compreensão de Santo Antônio de Pádua, que tem o poder de fazer com que eu e você tenhamos o discernimento necessário para que a gente possa exorcizar as forças do mal do nosso coração. Por isso, na primeira leitura de hoje, ainda falando aos Romanos, o apóstolo Paulo vai nos apresentar e nos ensinar que o Senhor sabe utilizar das ocasiões difíceis, das ocasiões de morte, para poder retirar coisas boas, para fazer também de nossos erros algo glorioso para Ele e para os demais, porque Ele é que conduz a nossa vida, é Ele que conduz os nossos dias. Hoje no nosso Evangelho nós vamos ver um fato bem interessante, onde Jesus não quer dar uma regra de vida, mas todo esse Evangelho, o capítulo 14 de Lucas, nós vamos encontrar diversas vezes Jesus se encontrando com seus opositores. E hoje, novamente, ele vai comer na casa de um dos chefes dos fariseus. Primeiro ensinamento é que aquele que pensa diferentemente de nós, aquele que tem crença diferente de nossa, não é nosso inimigo. E que a gente pode conversar com ele com respeito, ainda que ele vá ficar nos vigiando para ver se a gente é coerente com aquilo que a gente diz que crê e com aquilo que a gente faz. Mas o fato também é que Jesus também começou a notar nos convidados. E ele começou a notar que todos procuravam ocupar os primeiros lugares, serem grandiosos, serem importantes. E Jesus, então, tentando talvez proteger o coração dos discípulos da primeira hora para a vaidade e a vanglória, ele também vai contar esta parábola de alguém que é convidado, ocupa o primeiro lugar, mas aquele que convidou havia convidado alguém mais importante e teve que dizer àquele que ocupou o primeiro lugar: amigo, ceda o lugar para este outro. E ele teve que se levantar envergonhado, humilhado, para poder buscar um último lugar. Todos nós podemos ser picados por esta serpente de vaidade e de vanglória, onde nós queremos ser valiosos aos olhos do mundo, grandiosos aos olhos do mundo.
E por causa disso, então, mergulhados nessa tendência carreirista, de busca de poder, de proeminência, nós seremos capazes até de puxar o tapete do outro, de competir com o outro, de trair o outro. E isso fere a caridade. Isso fere o espírito do Evangelho. Por isso, Jesus pede a todos nós para tomarmos cuidado contra esse fermento de vaidade e de vanglória que faz surgir competição, que faz a igreja mergulhar numa tendência carreirista de busca de poder e de vaidade e assim perdendo a sua capacidade de ser fraterna. Porque onde existe disputa, não há espaço para a fraternidade. Onde há tendências a buscar o primeiro lugar, não dá espaço para a caridade. E Jesus então vai exortar: quando tu fores convidado, procure ocupar o último lugar. Santa Teresinha do Menino Jesus é que vai dizer numa das suas palavras: eu prefiro ocupar os últimos lugares, porque pelos últimos lugares ninguém briga. Pelos últimos lugares nós não encontraremos olhares frios. Porque nós somos assim. Nós podemos estar mergulhados nessa tendência de vanglória, de vaidade. E volto a repetir, quando isso entra na igreja, isso causa grandes males. Porque gera uma geração de pessoas que querem poder, que querem riqueza, que querem proeminência, que mergulham no carreirismo. E por causa disso, então, elas são capazes de se converter em Judas. São capazes de ferir a fraternidade, porque vão competir, vão puxar o tapete do outro. E Jesus diz: mas quando tu fores convidado, ocupe o último lugar, para que assim, quando entre aquele que te convidou, ele vai te dizer: amigo, saia daí e venha mais para cima. E tu te levantarás todo orgulhoso, todo agradecido aos olhos dos outros. Meus irmãos, minhas irmãs, essas palavras de Jesus dentro da cultura sinodal que a nossa igreja está celebrando, por uma cultura sinodal, comunhão, participação e missão. Essa palavra de Jesus hoje, ela faz parte desse contexto espiritual, dessa cultura sinodal. Porque todos nós somos chamados aqui a vencermos o clericalismo, o autoritarismo, a vencermos a vaidade, a vanglória, para que novamente a fraternidade possa armar carne, ou se fazer carne no meio de nós. Porque Jesus termina o Evangelho de hoje dizendo: quem se eleva será humilhado, quem se humilha será elevado. Porque quando nós lutamos com armas, às vezes até também cruéis, para poder ocupar cargos, para poder ocupar posições, e nós puxamos o tapete do outro, nós podemos até chegar a ser grande aos olhos do mundo, mas aos olhos de Deus não. Porque cada um vale aquilo que é aos olhos de Deus. E é aos olhos de Deus que nós precisamos lutar para sermos grandiosos. E isso aí, o Evangelho então pede a cada um de nós que invertamos a lógica. Quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será elevado. Logo mais às 9 horas da manhã, nós teremos a Santa Missa com os nossos enfermos, lá na Igreja do Sagrado Coração de Jesus. E novamente eu peço a você que tenha carro e que possa apanhar um enfermo vizinho aí da sua casa e levar a missa para nós, faça essa caridade missionária. Às 19 horas nós teremos a Santa Missa das Marias. Queremos convidar todas as Marias para vir celebrar conosco hoje, às 19 horas, na Igreja do Sagrado Coração de Jesus. Um grande e fraterno abraço para todos, paz e bem, até amanhã se Deus quiser. São Carlos Borromeu, rogai por nós. E guardemos essa frase de Santa Teresinha: eu prefiro ocupar o último lugar, porque por ele ninguém briga, e por causa dele ninguém olha para o outro com um olhar frio. Paz e bem.